Qual palavra resume 2020? Covid-19. Covid-19. A pandemia parou o mundo, mas moveu a solidariedade. Conseguiu arrecadar diversos donativos. Que nos enche de orgulho. Cestas básicas. Solidariedade que alimentou a esperança. É a esperança que transforma o mundo. Mundo que parou. Em um ano que o imaginável aconteceu. Antes que os livros contem o futuro, a gente resume no presente. O nosso radiojornalismo volta no tempo e relembra os principais fatos do ano que passou. Na retrospectiva 2020, Guanaré FM. 2020 começou com a esperança de dias melhores. O ano anterior não tinha sido um dos melhores, porque foi marcado por tragédias e perdas irreparáveis. Todos sonhavam com mudança. É um instinto natural do ser humano, sempre acreditar que o melhor ainda está por vir. Mas, para a surpresa da humanidade, a esperança de dias melhores foi perdendo a força, por uma força negativa, traiçoeira e mortal. Retrospectiva 2020, Guanaré FM. Quem iria imaginar a gente não poder receber o Ano Novo com festas? Uma realidade totalmente diferente da chegada do ano que passou, onde Caxias recebeu os vocalistas Paulinha e Daniel Dial, da banda Calcinha Preta. 5, 4, 3, 2, 1, Eu, particularmente, sou apaixonada, pelo povo maranhense, que nos acolhe tão bem. Toda a galera que curte o nosso trabalho, sempre curtiu, relembrando músicas que marcaram épocas, A última edição do festejo a São Sebastião reuniu um dos maiores números de público dos últimos 10 anos, um dos santos mais populares da Igreja Católica, como disse Padre Ribamar. Tantas pessoas como São Sebastião, com coragem, com determinação, que salvaram vida, apaixonados por Jesus. E essas pessoas a gente lembra assim, com muito carinho. E é por isso que o tempo passa e a gente não esquece desse glorioso santinho, querido São Sebastião. Embora também haja aqui o hasteamento do mastro de São Sebastião, este momento de religiosidade popular não faz parte da programação da Igreja Católica, que está focada mais nas orações e também na introspecção. Diferente de 2020, esse ano, a derrubada do mastro e a procissão pelas ruas de Caxias não vão acontecer devido à pandemia. Janeiro de 2020 foi um grupo de empresários que se reuniu para dar apoio ao turismo rural. A fazenda de uma família tradicional de Caxias estava fechada há mais de 20 anos. Catiane teve a ideia de revitalizar o lugar. A princípio, o local estava sendo alugado para ensaios fotográficos. Agora, Catiane decidiu investir no turismo rural. Graças às minhas duas filhas, pelo fato delas tanto tirar foto e jogar no Instagram, surgiu o interesse de uma noiva. E quando foi o ano passado, em dezembro, a gente veio com essa proposta do café rural. Que assim, a gente olhou para cá e disse assim, não, acho que dá para a gente ir um pouquinho mais além. Período do ano em que a preocupação era com a hanseníase, através de uma campanha de casa em casa que levou vacina e orientações aos moradores. Como destacou Ivo Ferro, então coordenador de campanha. Nós escolhemos duas áreas que tem mais pessoas diagnosticadas, no caso no ano passado, que está fazendo tratamento aqui na UBS. Nós, UBS de Caxias, todas as unidades têm pessoas treinadas. Nós já estamos com muitos anos fazendo treinamento, tanto para a equipe médica como a equipe da enfermagem. No início de 2020, foi assinada a ordem de reforma e ampliação da antiga estação férrea de Caxias. A ampliação promete transformar o espaço em mais um ponto cultural do leste maranhense. Julimar Silva. A solenidade que marcou a assinatura da ordem de serviço para a reforma e readequação da Estação Ferroviária de Caxias, hoje Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, ocorreu no auditório do próprio Instituto. O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Maranhão, Maurício Itapari, fez questão de vir a Caxias
para o ato que dá início aos trabalhos. Parabéns à cidade de Caxias, é um investimento do governo federal da ordem de 6,5 milhões de reais, que eu espero que daqui a 1 ano e meio, 2 anos no máximo, nós estejamos aqui inaugurando este belo espaço. Os recursos para a execução da obra são do Fundo de Direito Difuso do Ministério da Justiça, que foram destinados ao IPHAN e repassados à cidade de Caxias. A obra de restauração da Estação Ferroviária de Caxias será executada em 24 meses. Você está ouvindo Retrospectiva 2020 Guanaré FM. Outra surpresa, mas que representou perigo, foi o descarrilamento de tanques de um trem no bairro Caldeirões. O repórter Gilson Rangel acompanhou a aflição dos moradores. A cena, que não é comum, assustou e chamou a atenção dos moradores da Rua da Ferrovia, no bairro Caldeirões, ou de quem passavam pelo local, que logo formou um aglomerado em torno de um dos tanques da composição que escapou dos trilhos e tombou. A preocupação era com um possível vazamento de combustível. Caxias foi referência e serviu de estudo para vários estados e municípios na área da saúde em 2020, por conta da planificação que transformou a realidade dos problemas no setor. Caliane Paiva, a então coordenadora do CEAME, pontuou os avanços. Nossa equipe de profissional é uma equipe fantástica e isso nos deixa muito felizes em estar recebendo mais um estado, para conhecer nossos processos de trabalho, nossos avanços. Priscila e Mária Rúbia vieram de Alagoas, orientadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Pelos índices de mortalidade materno-infantil, que reduziram, e já é um modelo no país, as referências de Caxias. Um modelo exitoso que voltar atrás é retrocesso total. Então, a gente está vendo a organização dos processos de trabalho, como eles fluem, o resultado que isso dá para poder levar essa experiência tão magnânime, tão magnífica para a nossa cidade. No ano que se passou, mais uma vez o preço da gasolina deixou sem alternativa os usuários. Em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro fez o desafio aos governadores: zerar os tributos sobre o combustível, caso os governos zerassem o ICMS. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria e não na bomba. Não vai baixar. Eu baixei 3 vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Eu zero o federal, zerar o ICMS. Tá feito o desafio aqui agora. 2020 foi o ano que o sonho de ter água encanada chegou a mais famílias na zona rural. Alzair Maciel e Maria Chaves comemoraram o que para muitos é algo comum. A entrega do posto artesiano do povoado Pedra Grande. Parabéns! Aqui nós bebíamos água a vez de grota, 2 d'água, no inverno era das teias. E nós não tínhamos outra água purificada, nós não ia beber uma água igual essa daí. Agora nós estamos quase no céu. Satisfeita com a fé de Deus e este Filho de Deus que apareceu nós, eu me sinto bem. Banho, drumo, satisfeita, banho 2, 3, água dentro de casa, satisfeita. Já na zona urbana, outras dezenas de famílias tiveram a chance de ser donos de fato e de direito de suas casas, com o mutirão de regularização fundiária. Porque todo mundo vai ter o documento da sua casa em mão, isso é a maravilha. É muito importante a regularização para essas famílias porque traz uma segurança jurídica muito grande. Então, através da regularização, o município consegue quantificar o número de famílias na área. Através disso a gente consegue colocar um posto de saúde, uma escola, quantas escolas são necessárias para o tanto de moradores da área, consegue buscar verbas para asfalto, para abrir ruas, para esgoto, tudo isso a regularização interfere. O ano que passou, o carnaval aconteceu e pela 4ª edição consecutiva foi seguro em Caxias. Foi o que apontou a organização e as forças policiais. Como já é tradição, o prefeito brincou com o povo. A animação que a gente tem, a animação desse povo, é a energia que a gente precisa para continuar se divertindo. Para mim, Caxias precisava disso. Caxias
Precisava de um prefeito que fosse apaixonado por sua cidade e agora encontrou. Foi durante o carnaval que a lei de importunação sexual foi intensificada, como destacou o advogado Anderson Cardoso. Hoje esse crime ele tem pena que vai de 1 a 5 anos de reclusão. Se o agente for pego em delito flagrante, não tem direito à fiança. Também ele pode ser decretada a prisão preventiva. Haja vista que é um crime superior a 4 anos de reclusão, entendeu? Você está ouvindo Retrospectiva 2020 Guanaré FM. Em todos os meses de 2020, a violência assustou. Em março, uma tentativa de assalto acabou com a vida de um criminoso e do comerciante conhecido como Zezinho, na região do Castelo Branco. De acordo com os médicos, a bala atingiu órgãos vitais. Amigos e familiares lamentaram muito a perda do comerciante, que lutou pela vida. O assunto segurança pública foi parar na Câmara Municipal. Mesmo sem apoio do Estado, o município continuou investindo na segurança. Em 2020, impulsou novos guardas municipais. Comandante Rosiana Costa. Nós repassamos todas as diretrizes da função e adicioná-las à nossa corporação e efetivamente incorporá-los ao serviço da Guarda Municipal. Em março, pelo mundo afora, a pandemia transformava a vida das pessoas. Caxienses na Europa relataram as mudanças e os impactos do vírus com exclusividade à Rádio Guanaré FM. O brasileiro Fábio Kerouac mora em Hamburgo, Alemanha, há mais de 10 anos. Disse que o governo ampliou medidas restritivas. E aqui, como em todo o mundo e a Europa, o coronavírus está nos deixando com medo. Hoje, dando uma volta aqui em Cascais, vi as praias vazias, sem turismo, coisas que nessa época já havia muito turista andando pela cidade, lotando nos restaurantes. E Cascais está sentindo o reflexo do vírus, assim como Portugal, que é um país que vive do turismo. Que a situação do coronavírus aqui na Itália está muito séria, o governo fechou todas as escolas, trabalhos, restaurantes, tudo. O Brasil acompanhava de olhos abertos, mas não teve jeito. A pandemia chegou e parou tudo aos poucos. Em Caxias, a então secretária de Saúde, Socorro Melo, estava na linha de frente e reuniu a imprensa para orientar a população. Fizemos todo o nosso plano de contingenciamento, baseado nas diretrizes do Ministério da Saúde e do nosso Estado. Tudo começava a se adaptar à pandemia. O terminal rodoviário foi um exemplo. A notícia da disseminação do novo coronavírus Covid-19 trouxe mudanças na rotina dos caxienses. Além disso, o trabalho de higienização foi redobrado. Os clientes e feirantes do Mercado Central não eram mais os mesmos de antes. Até um aperto de mão para fechar a venda era um sinal de preocupação. A gente dá muito obrigado e diz volte sempre. Mas apertar na mão? Não, sem aperto de mão. Pelo menos por enquanto? Pelo menos por enquanto. Deus, menino, não quer nem papo. Chegou aqui, você ficou bem aí, ó, pra lá mesmo. Acabou esse negócio de aperto de mão. Ninguém pega em mão mais de ninguém aqui, não. E menos enquanto tiver esse comentário da doença, a gente tem que parar mais. Mas não é desprezo, é apenas prevenção, né? Eles têm que entender isso também, porque todo mundo assiste jornal, vê, né? Um dos mais importantes balneários do interior do Maranhão também mudava a sua rotina. E quem diria, fechava para a visitação. Respeitando o decreto municipal que determina, visando garantir a saúde dos caxienses. Hoje todo mundo vê que as coisas hoje tá difícil. Enquanto muita gente está atenta ao assunto, outras pessoas ainda não despertaram para a gravidade da Covid-19 e a disseminação da doença. Eu continuo saindo, vou no supermercado, agora estou tomando minha cervejinha, saí de casa, lavando as mãos eu tô. Com água e sabão? Quando eu saio do supermercado, toda hora eu tô lavando a mão. Aos poucos tudo foi mudando. Um acessório começou a fazer parte da vida das pessoas. Isso se tornou obrigatório. As máscaras. A realidade parecia filme de ficção científica. Parecia, mas infelizmente tudo era real. Escolas, igrejas, comércio, festas, praças, shopping, cinemas, tudo fechado. Sair de casa só para compras essenciais.
Caxias, o Maranhão, Brasil e mundo estava tomado por um vírus invisível, que até hoje assusta. Por ironia do destino, o primeiro caso de Covid-19 em Caxias acometeu a família da então secretária de Saúde, Socorro Melo, que estava na linha de frente. Socorro Melo falou à nossa reportagem sobre os dias que se passaram em que ela estava em recuperação da Covid-19. Ela foi o primeiro caso confirmado em Caxias, descoberto no último dia 12 de abril. 12 de abril ficou na minha história como um grande marco. O dia que eu soube realmente que estava positiva do Covid. Os sintomas que eu tive levavam mais para uma zika, um chikungunya, a própria dengue. E aí, como fiz painel viral, fizemos tudo, o emocional da gente se abala muito e a gente tem que agradecer muito a Deus pela nova chance que Ele deu. Tive a forma grave, precisei sim ficar hospitalizada, mas graças a Deus estou aqui firme e forte para trabalhar para você, para o nosso município, para ajudar o nosso prefeito a fazer com que as coisas evoluam da melhor forma possível. Mas nem tudo foi tristeza. Os primeiros casos de pessoas recuperadas do novo coronavírus trouxe esperança. O Covid-19, né, seu Raimundo? Está de alta, com a graça de Deus. Dia das Mães. Dia das Mães foi o dia mais triste para mim. Eu pensei nesse dia que eu ia perder ele, porque uma amiga minha chegou e disse para mim, ele tá ruim. Tá ruim, ele tá no oxigênio, ele tá ruim. Pela idade, as chances de sobrevivência eram menores, mas a força de vontade e o amor pela vida foi maior. Tá no céu. Lá na UPA, não tem o que dizer. Aquelas meninas são uns anjos e os médicos são uns anjos. Fui bem tratado mesmo. Os anjos, médicos e as anjas enfermeiras. Me atendiam muito bem. Essa doença, eu vou te falar, veio para matar mesmo. Tosse para um lado, caçando ar para o outro, sem ter esperança por Deus mesmo. Mas graças a Deus estou aqui. Caxias foi referência. Montou hospitais de campanha para atender os casos graves, como destacou Cláudia Brasil. A tenda do lado de fora é uma das medidas para evitar aglomeração e manter o distanciamento. Além dos hospitais, carros atomizadores e ainda faziam um trabalho de desinfecção em ruas e avenidas. E foi destaque nos noticiários da Guanaré. Gilson Rangel. Com o objetivo de diminuir ao máximo o impacto desse perigoso vírus no município, a Prefeitura providenciou outros meios para frear a curva de contágio do vírus, com a desinfecção de prédios públicos onde concentra um grande número de pessoas, montagem de tendas com cadeiras na frente da Caixa Econômica Federal, instalação de pias e cabines de desinfecção, barreiras sanitárias nas entradas da cidade, desinfecção de ruas e avenidas com o carro atomizador, interdição de pontos estratégicos pela região central, distribuição de kits de higiene com álcool e gel e máscaras que estão sendo confeccionadas pelo próprio município. A pandemia mudou a vida de milhares de pessoas. A rotina mudou, o jeito de se cumprimentar também. O vírus é um risco tanto para as pessoas com algum tipo de comorbidade e até mesmo aos considerados saudáveis. E quando uma vida está a caminho em plena pandemia, foi o caso de Ana Flávia, que descobriu a gravidez no pico da doença. Quando eu soube que eu estava grávida em plena pandemia, teve aquele sentimento de medo, insegurança, preocupação. E principalmente quando a gente soube que nossa família tinha casa. E tive que passar mais de 15 dias na casa da minha mãe, tive que me mudar para lá, quando eu estava grávida. Tive que mudar, passei mais de 15 dias. Aí quando todo mundo se recuperou, graças a Deus, deu tudo certo. Aí voltei para casa. E depois que a minha neném nasceu, foi assim um sentimento de alívio e ao mesmo tempo de preocupação, E eu tenho sempre aquela preocupação de não estar saindo com ela, de estar de máscara por causa dela, As visitas também, quando vem ver ela, de máscara e sempre usando o álcool em gel.
Olá, amigos da Rádio Guanaré, nós estamos chegando até você neste dia de programação especial para a gente falar um pouquinho da nossa retrospectiva de 2020. O mundo mudou, não foi um 2020 fácil para ninguém. Seria um ano especial para o esporte mundial. Além de Jogos Olímpicos, um evento aguardado por todos ou por 10 entre 10 jornalistas esportivos. E sendo no Japão, começando a fazer planejamento de cada um. Cada jornalista esperava fazer uma reportagem especial. Mas aí veio o coronavírus e todos os planos tiveram que ser mudados. Inclusive as Olimpíadas, que ficaram para 2021. E o que esperar de 2021? As pessoas esperam mudanças e principalmente que se tenha uma esperança da vacina. Com certeza as conquistas que vieram em 2020, elas terão um gosto especial para uns, mas nem tanto brilho para outros. E a gente que poderia estar aqui falando sobre Campeonato Brasileiros da Série A, B e C. E a gente ainda não tem o último jogo do campeonato de nenhuma das fases do campeonato. Série A, completamente indefinido, embora o São Paulo esteja na frente, mas indefinido. Série B, embora mais próximo de uma definição entre Chapecoense e América, mas ainda há possibilidade de outros chegarem. É mais difícil? Com certeza é. Na Série D, chegamos já às quartas de final. Temos um piauiense, os maranhenses já deram adeus, ainda tem um piauiense, tem outros nordestinos, pessoal do sul, mas já começa a se afunilar pro final. E eu tô falando de Série D. Saltei a Série C, você percebeu, né? E na Série C também, quarta de final, 2 grupos brigando. O Clube do Remo do Pará é que começa a ter um pouco de destaque a mais que o seu próprio rival, que é o Paysandu. Mas é isso aí, a retrospectiva não fica completa porque não acabaram os campeonatos brasileiros das séries A, B e C. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais. Você está ouvindo Retrospectiva 2020 Guanaré FM. Em maio, além da pandemia, outra notícia entristeceu os caxienses. A morte de 3 pessoas após uma árvore cair sobre a casa onde a família morava. A chuva com fortes ventos causou uma tragédia no bairro Ponte, em Caxias. O temporal que caiu na madrugada causou transtornos pela cidade e uma tragédia aqui na Rua do Parnásio, no bairro Ponte. Uma família estava dormindo quando uma árvore, um pé de eucalipto, caiu sobre o teto da casa, bem em cima do quarto onde mãe e 2 filhos dormiam. A árvore, um pé de eucalipto, tombou com a força do vento e derrubou o teto sobre a mãe, Railane Assunção Santana, de 28 anos, e 2 crianças, um menino de 2 anos e a menina de 5. A princípio, suspeitava-se que a causa das mortes teria sido descarga elétrica, mas as instalações elétricas da casa não foram danificadas. Os ferimentos causados pelo desabamento provocado pela árvore seria a causa das mortes. O procedimento agora a gente vai aliviar o peso, fazer uns cortes na árvore, porque a casa está comprometida, a estrutura da casa está toda comprometida, a casa está rachada, se trata de uma casa antiga e a gente vai tentar aliviar esse peso dessa árvore sobre a casa, né, para minimizar os danos e evitar futuros acidentes. A casa antiga fica em uma área banhada pelo Riacho do Ponte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o terreno alagado teria facilitado a queda da árvore. O terreno é extremamente alagado. E como se trata de uma árvore de grande porte, é um pé de eucalipto, uma árvore muito grande, e com a força do vento, o terreno não segurou mesmo e ela veio a tombar por cima da casa. No mês seguinte, em junho, o Maranhão lamentou a morte do deputado estadual José Gentil para a Covid-19. O deputado, que mesmo sabendo dos riscos, não parava de trabalhar para amenizar a vida daquelas famílias que estavam sofrendo com a falta da alimentação por conta da pandemia. A morte do deputado estadual José Gentil foi anunciada nas redes sociais do filho, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que destacou o exemplo de homem honrado, respeitado, trabalhador e que lutava pelo bem da sociedade. José Gentil tinha 80 anos.
era o parlamentar mais antigo da atual legislatura. Como o velório e o enterro não puderam ser acompanhados, a despedida do parlamentar aconteceu num cortejo pelas ruas da cidade que tinha orgulho em representar. José Gentil deixa esposa, filhos e netos, além de um legado político no estado. Ai, que saudade, saudade, meu amigo. Saudade dói e aperta o coração. Ai, que saudade, Zé, saudade de você. Ai, que saudade, saudade de te ver. Você aqui tá fazendo falta. Zé, meu companheiro, patrono dos sanfoneiros. Cê tá fazendo falta. Zé, meu companheiro, no encontro dos sanfoneiros. Cê tá fazendo falta. Ei, Zé, tem saudade de você. Ei, Zé, a gente volta a se ver. Ei, Zé, em nosso coração você nunca vai morrer. Ei, Zé, tem saudade de você. Ei, Zé, a gente volta a se ver. Ei, Zé, em nosso coração você nunca vai morrer. Ei, Zé Gentil, o Zé Gentil das mães, o Zé do sanfoneiro, o Zé Gentil do povo. O empresário do ramo de festas, Luiz Carlos, e produtor cultural, também perdeu a batalha para a Covid-19. O teatro era uma das paixões de Luiz Carlos Pereira da Silva, ou carinhosamente chamado pelos amigos apenas como Seu Luiz. Foi pego de surpresa com resultado positivo para a Covid-19. Passou 2 semanas em tratamento em casa. Tive o prazer de conhecer esse homem brilhante, esse homem íntegro, gentil, alegre. E acordar com essa notícia da sua partida não foi nada fácil. Seu corpo foi enterrado no povoado Lagoa do Porto, zona rural do município de Caxias. A comunidade também perdeu um de seus membros. Um grave acidente de trânsito tirou a vida do cinegrafista da TV Sinal Verde, Cledson Reis. A notícia abalou até quem está acostumado com tragédias. Nós tínhamos nossas desavenças, mas também sabíamos que através da união conseguiríamos produzir as nossas matérias. Eram as imagens dele que materializava o que a repórter escrevia. E Cleice estava muito feliz recentemente porque estávamos conseguindo emplacar várias matérias para a rede nacional. Amigos e familiares lamentaram bastante a perda inesperada do dedicado cinegrafista. Recebi essa triste notícia perto de meia-noite, foi um choque muito grande, muito triste em saber que ele se foi assim de forma tão violenta. Mais um colega nosso vai embora em choque, cara. Não tem nem o que dizer, cara. É uma falta que vai fazer demais, cara. O Cleidinho era aquele cara brincalhão, mas na hora de trabalhar, sério. Sempre que estava com a gente, estava fazendo brincadeiras ali, um cara muito brincalhão e realmente uma grande perda, além de um grande profissional, né? Cledson de Jesus Reis tinha 37 anos. Era órfão de pai e mãe, morava sozinho, mas nunca faltou amigos à sua volta. Deixou um filho de 10 anos e sua forma de ver o mundo através das lentes da televisão. Você está ouvindo Retrospectiva 2020 Guanaré FM. Em 2020, o município bacabalense registrou índices alarmantes no que diz respeito à violência urbana. Tal situação, de acordo com o 15º Batalhão de Polícia Militar e a 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil, é resultado da disputa pelo comando do tráfico ilícito de drogas, que coloca em rota de colisão bandos rivais que brigam por pontos de venda. A disputa entre bandidos fez com que o município de Bacabal registrasse, até aqui, 37 homicídios. Outra prática que também vem ganhando espaço no município bacabalense são os crimes de cunho patrimonial. As polícias militar e civil ainda não divulgaram os números de 2020. Porém, somente nos últimos 2 meses do ano, comerciantes e empresários relataram pelo menos 12 ações criminosas que se dividem em furtos,
roubos e arrombamentos na região central da cidade. Na política, Bacabal reelegeu o atual gestor Edivan Brandão para mais 4 anos à frente do Executivo Municipal. Porém, os bacabalenses impuseram a maior derrota política ao ex-senador João Alberto, que não conseguiu se eleger vereador. Na saúde, Bacabal ganhou um hospital de campanha para combater a Covid-19, que notificou até o último dia 30 de dezembro 10.633 casos suspeitos, sendo 4.672 confirmados e 158 óbitos. De Bacabal, Nando Souza, para a Retrospectiva Guanaré FM. Por conta da pandemia, um novo modelo de comunicação se popularizou e se tornou o principal meio de seguir a vida à distância. As lives proporcionaram diversão, estudos e trabalho para quem estava na quarentena. E foi por meio da internet que as festas de São João aconteceram. Músicos e públicos neste período se viram pelo mundo virtual. A produção da Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, foi britânica no horário e às 18 horas teve início no Marília Eventos, no bairro Cangalheiro, as apresentações do maior São João do Maranhão, o São João que a gente quer em casa. A Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Cultura, não deixou que ficássemos esse ano sem o São João que a gente quer. Essa festa que é tradicionalíssima, a maior festa do ano, a festa mais esperada do ano, com certeza. Então, para mim foi de um prazer imensurável, para mim, para toda a minha equipe, e sei também que para todos os artistas caxienses que... Foi top demais, ótimo. Isso foi muito bom pra galera que estão em casa aí, muitos aí que estão aí em quarentena total, que não pode sair, mas a gente conseguiu levar a alegria, a Prefeitura de Caxias também conseguiu levar a alegria para a casa de todos. Enquanto a maioria ficava em casa, outros tinham que trabalhar para confeccionar equipamentos de segurança. Dezenas de voluntários enfrentavam seus medos no projeto Costurando pela Vida. Janaína Oliveira. Para esses colaboradores, a honra em ver uma pessoa usando máscaras confeccionadas por eles é satisfatória. Afinal, o projeto não é só de trabalho, é uma soma de esforços, empenho e solidariedade ao próximo. Quando eu cheguei aqui, aí eu vi o quanto era importante, né, estarmos aqui ajudando, né, as pessoas nesse momento tão difícil que estamos passando, né, por conta dessa pandemia. Em 2020, as forças policiais no Maranhão tiveram um papel importante. Além de ajudar na segurança salvando vidas, em Caxias, policiais conseguiram resgatar um bebê que havia sido sequestrado pelo próprio pai. A criança tinha apenas 2 meses de idade. O pai e a mãe tinham se separado. O pai bebeu todas, alcoolizado, segundo as informações, adentrou a casa da ex-esposa, pegou a criança de 2 meses de idade e levou contra a vontade da mãe. Onde, depois do cerco, ele se viu acuado e abandonou a criança aqui próximo à casa dessa senhora. Deixa eu ver a criancinha ali, que é só para registrar aqui. Olha que bebê lindo. Na região de Imperatriz, uma criança e um adolescente foram resgatados com vida por 2 PMs de dentro de um carro que caiu em um rio e estava submerso. Olha, nós estávamos saindo de Imperatriz para o complexo turístico de Poço Azul, na cidade de Riachão. Já quase se aproximando do local, a gente se deparou com esse acidente. Quando a gente tirou os pertences do corpo e pulou naquela água, o carro já estava totalmente submerso. E ali dentro tinha um adolescente de aproximadamente 17 anos e também um bebê de 3 anos. Foi um pouco difícil porque a água era um pouco escura e o carro descia cada vez mais, mas a gente conseguiu tirar primeiro o adolescente e logo em seguida a gente foi tentar tirar o bebê. Só que o bebê foi mais difícil porque quando a gente puxava, ele não vinha, porque ele estava preso no cinto da cadeirinha. Foi então que a gente conseguiu uma lâmina de bisturi lá com um outro veículo que chegou no local, cortamos o cinto e conseguimos puxar o bebê. O bebê já estava desacordado, desorientado, já desmaiado, e a gente foi escalar esses paredões do rio, porque é cheio de paredões.
até chegar lá na superfície, no solo, para realizar as massagens, os primeiros socorros, para ele tentar reanimar ele. Foi aí então que a gente colocou ele num veículo e ele foi levado para o hospital de Riachão. E a mãe já mandou foto, vídeo do bebê pra gente e ele tá muito bem. A gente ficou muito feliz, né, por saber que a gente ajudou a salvar uma vida. E quem não lembra da felicidade de uma mãe ao ver a filha sendo salva por um policial que estava morrendo engasgada. Estava de serviço no 3º pelotão, no Brejinho, aí em Caxias. E aí essa família chegou com essa demanda dessa criança nessa situação. Diz que ela tinha caído numa piscina e aí não tinha conseguido o socorro. E aí foram pedir ajuda no pelotão. E aí a gente viu a situação, analisou a boquinha dela, estava os dentes cerrados. E aí a gente conseguiu abrir e verificou que estava obstruído. Acho que na hora que ela caiu na piscina deve ter voltado alimento na agonia. E isso estava impedindo que ela respirasse. E aí a gente fez essas manobras aí. A Polícia Militar é representada pela minha pessoa, mas também pelos companheiros que estavam aí comigo na guarnição. Nós éramos 3. Eu, o Sargento Lopes, o Cabo Carvalho Costa e o Cabo Nunes também, que ajudaram também instruindo, dando opinião, colaborando de alguma forma. E tudo deu certo, graças a Deus. O ano em que passou foi o que mais vimos a PM trocar de comando em Caxias. Começamos o ano com o comandante Márcio Silva. Depois, assumiu Jurandir Braga. E, por fim, o Major Krajeski. O tenente-coronel Jurandir, que agora é coronel, ele passa a assumir o policiamento da região, as cidades da região. Estiveram na solenidade o prefeito municipal, o presidente da Câmara, também representante da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o secretário estadual Jefferson Portela. Nós conversamos com todos eles sobre a importância do trabalho em conjunto na cidade de Caxias. A força da natureza também assustou em 2020. Um vendaval derrubou postes, placas, destelhou casas e criou pânico. Galera, aí galera, tá caindo todos os postes aqui, ó, na forquilha, galera, aí, ó. Meus primos, olha isso. Onde foi parar a caixa d'água? Aí o portão, senhor. Como tá Potiguar aí, senhor? Moto derrubada. Meu pai do céu, Senhor Jesus. Por outro lado, o fogo transformou em cinza várias paisagens. E a fumaça incomodou e foi mais um agravante para quem estava com a Covid-19. Um aumento significativo desses incêndios de vegetação dentro da área urbana. A zona rural, como a gente já frisou anteriormente, em outros momentos, eles até que não têm tido tanto incidência de ocorrência. Fogo que às vezes era criado de forma criminosa pelo ser humano. Principalmente pelas pessoas que estão fumando, ou então estão passando, ou então jogam caco de vidro, lixo, tudo isso influencia. O acontecimento de muitos focos de incêndio, principalmente próximos da BR, ocasionam esses tipos de queimadas, ok? Retrospectiva 2020, Guanaré FM. Em Caxias, já não bastasse o fechamento do comércio devido à pandemia, um incêndio destruiu um ponto comercial e causou estragos. O incêndio atingiu 3 lojas na rua Arão Reis, no centro da cidade de Caxias. Era por volta das 10 horas, segundo informações aqui de populares, onde começou o fogo, se espalhando aqui nas 3 empresas no centro da cidade de Caxias, na rua Arão Reis.
O fogo começou em uma loja de eletroeletrônica e se espalhou em mais 2 lojas, entre elas uma de confecções. O que restou deste incêndio foram portão e cadeiras queimadas e vários aparelhos de som destruídos. Essa loja de eletrônica praticamente teve perda total dos bens. A gente viu que não, foi consumido, né, os eletrônicos pelo fogo, pela combustão. E essa loja anterior, que é uma loja que vende suplemento alimentar, teve danos tanto na questão da alvenaria, no telhado e no forro. Pessoas retiraram peças de roupas de dentro da loja atingida pelo fogo. Segundo o Tenente Araújo do Corpo de Bombeiros, ainda é cedo para afirmar como o fogo começou. Agora, nesse exato momento não dá para apurar o que é, aparentemente é algum problema elétrico, né? Mas não dá para apurar agora. Incêndio também assustou moradores do bairro Volta Redonda, após destruir parte de uma loja de material de construção. O dono Adelmo Barbosa lamentou. Diante da proporção do incêndio, muita parte foi danificada, né? Foi queimado realmente, né? Então é uma coisa para se... E quando vi, o bombeiro já tinha realmente chegado, já tinha apagado o fogo, já tinham saído, mas os populares, os amigos, né? Os vizinhos se juntaram todos e junto realmente conseguiram conter, junto com os bombeiros, conseguiram conter esse incêndio. Então eu agradeço muito esse pessoal, quero aproveitar esse momento aqui para agradecer a todas essas pessoas, de coração mesmo, por ter realmente sido solidário. Em Pio XII, um desabamento de teto por pouco não causou uma tragédia em uma loja no centro da cidade. José Araújo. Acabou desabando esse local, esse estabelecimento, fica na região central da cidade, bem próximo à praça, e as informações é que ninguém ficou ferido por lá. Um engenheiro civil, esse seria o segundo piso do estabelecimento e acabou desabando. 2020 foi um ano conturbado. Em agosto, funcionários dos Correios decretaram greve. A principal reivindicação era melhorias em condições de trabalho, como destacou Jubimar Campos. E o ponto principal, não estamos lutando por aumento de salário. Nós estamos lutando aqui para manter nossos empregos, né? Nós estamos lutando aqui por um plano de saúde que foi nos tirado. Muitos companheiros já saíram do plano de saúde. O governo vem aí com o desmonte da empresa há muito tempo, tentando vender e privatizar a empresa e nos colocando de confronto com a população. Como fazendo isso? Já saiu mais de 20 mil funcionários e eles não contratam mais. O último concurso foi em 2011 e agora eles vêm tentando colocar a gente de confronto com a empresa numa situação, com a população, numa situação da seguinte forma, deixando precarizar os serviços públicos, como já estão precarizados, e aí os clientes chegam, não conseguem ter aquela situação, ser atendido como realmente merece, e começa a pensar que realmente a empresa tem que ser vendida, que é isso que eles estão querendo. Mas elas não fazem um repasse como deve ser feito, que é investimento, contratando mão de obra, equipamentos, dando condições de trabalho para a gente poder atender a população. Hoje, de um modo completamente diferente, falando com você, tocando para você alguns assuntos dessa retrospectiva, né, Paz? E o futebol feminino que vinha começando a ganhar força, ganhar fôlego a cada dia que passava em todos os estados brasileiros, acabou perdendo o ares de brilho, mas mesmo assim em alguns lugares ainda foi forte. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Internacional foi campeão gaúcho em cima do Grêmio. Em São Paulo, o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras, e veja só que coincidência. No masculino, o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians e o Corinthians acabou sendo campeão no feminino. Tivemos também em Minas Gerais o Atlético foi o grande campeão. E alguns campeonatos estaduais nem começaram, portanto, claro, nem terminaram. Comecinho de janeiro, o campeonato cearense de futebol feminino. É o de 2020, mas será em 2021. São tantas coisas para a gente falar nessa retrospectiva. Quantos companheiros da imprensa nós perdemos, quantos jogadores, ex-jogadores,
Alguns com nomes mais destacados, Sérgio Noronha, quem não lembra, né, rapaz? Tantos outros que foram e deixaram saudade pelo trabalho que prestaram. Fernando Vanucci, rapaz, você lembra também? Outro que com certeza deixou muita saudade. O Dalmo, rapaz. Outro grande comentarista. Quem lembra, principalmente os botafoguense do Ficha, grande centroavante, marcador de gols. Mas que argentino, mais de coração, com certeza era muito mais brasileiro. Tá bom? Obrigado a você pela atenção. Você está ouvindo Retrospectiva 2020 Guanaré FM. Os últimos meses do ano, muitas mortes, causadas por várias situações. Uma delas, um caso de um jovem de 21 anos, que morreu da queda da própria altura. O único caso de 2020. A vítima, o Túlio, juntamente com o pai, estava tocando um gado lá para o pasto e uma das vacas saiu correndo e o Túlio, como era adestrador de animal, só correndo atrás, tropeçou, deu 2 tombos, caiu de bruço e caiu desacordado. O acidente aconteceu em São Félix de Balsas, na região sudoeste do Maranhão. Ele foi socorrido, levado para o hospital, mas foi transferido para Caxias, onde não resistiu. Pode não parecer, mas esse tipo de acidente é tão frequente que pode ser considerado um problema de saúde pública. Levaram ele para o hospital lá de São Félix de Balsas, aliás. Houve uma piora, entubaram e devido à regulação foram encontrar a UTI aqui na cidade de Caxias. Ele veio a óbito em consequência dessa queda da própria altura, né? Outro caso raro, de um homem que teve o pulmão perfurado por um dente de motosserra, que desprendeu do aparelho. Raimundo Luzia Pereira dos Santos, de 40 anos, morreu vítima de um acidente com uma motosserra em Caxias. O fato aconteceu em uma propriedade no povoado Santa Rita. Conforme consta no boletim de ocorrência registrado pelo proprietário do local, Raimundo estava prestando um serviço operando a motosserra, quando a corrente do equipamento se desprendeu e o atingiu. A vítima morreu ainda no local. Teve ainda o caso de 2 amigos que tinham a mesma data de nascimento, só que em anos diferentes, e foram assassinados a tiros no mesmo dia, também em São João do Soter. As vítimas foram identificadas como Antônio Márcio Alves da Cruz, de 23 anos, e João Batista, de 24 anos. Ambos saíam de uma festa e estavam em uma motocicleta, segundo Kilson Araújo, quando foram alcançados por indivíduos em um veículo. O relato lá é que eles estavam, o Márcio com o João Batista, estavam numa motocicleta Bros, estiveram numa festa e de lá, quando seguiam para o povoado de Cipó, foram alcançados por 2 elementos que ocupavam um veículo branco. Esse veículo ainda não foi identificado, e esses elementos efetuaram os disparos. Certo? As vítimas apresentavam no corpo perfurações de projéteis de uma pistola. Uma das vítimas, João Batista, ainda chegou a ser levado para um hospital em São João do Soter. O João Batista, que era o garupa da motocicleta, conseguiu ainda pilotar a motocicleta cerca de 700 metros, 800, até uma residência onde jogou ela no chão e pediu socorro. O dono abriu a porta e solicitou socorro a ele. Ele foi levado para o hospital em São João do Soter, mas logo por volta das 5h30 entrou em óbito. A cidade também lamentou a morte de um garçom, ao passar dias internado depois de ser baleado em uma tentativa de assalto. Infelizmente, ele não resistiu ao disparo que levou na altura do tórax esquerdo e foi a óbito, né? As providências legais todas foram tomadas, as diligências já vinham em andamento, referência a essa tentativa de assalto, e agora vai aprofundar mais ainda devido à circunstância do agravamento dessa tentativa que resultou no óbito do Joanildo. Dias depois, mais uma tragédia comoveu os caxienses. Um casal perdeu a vida após serem atingidos por uma caminhonete que invadiu a contramão na estrada que liga os municípios de Caxias e São João do Soter. O motorista deve responder por homicídio culposo, estava embriagado, evadiu-se do local, mas a Polícia Militar, a guarnição de Aldeias Altas, na pessoa da Sargento Valquíria, com seus comandados, de imediato iniciou-se uma busca pelo sujeito
e cerca de 30 minutos depois conseguiram localizar, trouxeram o indivíduo juntamente com o veículo aqui para a cidade de Caxias. Foi feito o termo de constatação de embriaguez, realmente estava embriagado, e o delegado Leonan, titular do 3º Distrito, fez todos os procedimentos cabíveis, inclusive o flagrante delito. O condutor foi identificado como José Cássio Costa Nunes da Silva, 33 anos, Antônio Francisco Silva de Medino, 35 anos, e Natália dos Santos Silva, 26 anos. Foram as vítimas do acidente. Eles não foram velados em Caxias. Parentes do casal preferiram sepultar os corpos em localidades diferentes. Segundo o que foi apurado pela polícia, Antônio era quem pilotava a motocicleta aqui na MA 127, entre os municípios de Caxias e São João do Soter. Eles foram surpreendidos por uma caminhonete que fez uma ultrapassagem indevida. A motocicleta foi colhida em cheio. Antônio morreu no local. A sua companheira ainda foi atendida, levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. A morte dos dois comoveu amigos e familiares, que lamentaram nas redes sociais. Antônio era bem conhecido. Trabalhava em uma rede de farmácias, no centro de Caxias. Eles estavam juntos há mais de 5 anos. Você está ouvindo Retrospectiva 2020 Guanaré FM. 2020 vai ficar marcado pelo ano em que os resultados de uma eleição municipal bateu recorde. O candidato do Republicanos à reeleição ganhou com um número jamais visto na história de Caxias, com mais de 60 mil votos de diferença do segundo colocado. O cenário já vinha sendo desenhado nas pesquisas de intenção de votos. Na última realizada há poucos dias da eleição, o candidato do Republicanos à reeleição, Fábio Gentil, aparecia com mais de 70% de aceitação do eleitor. Em respeito à determinação do TSE de priorizar os idosos, o candidato à reeleição deixou para exercer a cidadania depois das 10 da manhã. Eu sou um eleitor como outro qualquer. Eu exerço a função de prefeito, mas é uma função passageira. Eu estou prefeito. Na fila, isso é um compromisso de qualquer gestor público, qualquer homem de bem. Então a minha função é estar na fila, aguardando na hora de votação, sem que a gente possa transcender à frente de qualquer um outro. Vamos continuar agindo dessa forma, porque eu entendo, acima de tudo, que eu sou igual a qualquer um, que o respeito tem que estar à frente de todos, qualquer objetivo. Durante a apuração, o povo acompanhou por meio de um telão instalado em frente à casa do prefeito reeleito. Depois das 10 horas da noite, finalmente saiu o resultado. Fábio Gentil foi reeleito com mais de 78% dos votos, uma diferença de mais de 50 mil votos diante do principal concorrente de Fábio Gentil, o deputado Adelmo Soares. O vice-prefeito Paulo Marinho Júnior chegou à casa do prefeito reeleito Fábio Gentil, acompanhado da esposa. Ele acompanhou a apuração de lá e também comemorou a reeleição. A receita foi muito trabalho, trabalhar todo dia, um grupo grande, um grupo forte, muito diálogo, a cidade toda envolvida e o Fábio conduzindo com a liderança esse grupo grande, aparando as arestas e trabalhando pela população, colocando a população em primeiro lugar, fazendo uma política voltada para aqueles que mais precisavam. O que dizer num momento como esse, uma vitória histórica como essa? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Foi a maior vitória da história de Caxias. Escrever um novo capítulo nesse município. E ainda temos dezenas de histórias para contar. Hoje Caxias deu exemplo. E ele deixou um recado para o Maranhão. Estou pronto, estou preparado para o Maranhão. Grave essa história. De Caxias para o Maranhão. Nós iremos escrever essa nova história. Prefeito, as pesquisas, elas foram certeiras, né? Já entrevistei uma senhora que transferiu o título de presidente Dutra para votar no senhor. Então o senhor está pronto para o Maranhão mesmo, né? Com certeza, prontíssimo. Acima de tudo, agora Caxias deu uma demonstração de quem fala a verdade. As nossas pesquisas mostravam que nós tínhamos 78% de aceitação e de aprovação no governo com intenção de voto. Bateu os 78%. Agora nós tivemos a comprovação absoluta de quem trabalha, é reconhecido. O povo até perdoa a traição, mas não perdoa o traidor. Que os políticos do Maranhão e do Brasil possam entender que só com amor e com a verdade se pode construir um futuro para o seu povo. Uma palavra se torna pequena de tanta emoção que a gente tem nesse momento.
mas dizer a cada um, muito obrigado. Muito obrigado. Eu e Paulinho temos a obrigação, com a experiência adquirida nos últimos 4 anos, de trabalhar muito mais, porque eu tenho certeza que essa união irá prosperar no Maranhão como um todo. Nós juntos vamos dar exemplo de administração no nosso Maranhão, vamos dar exemplo ao nosso prefeito. Quando se faz as coisas com amor, com determinação, sem vaidade pessoal, se faz com que o município desenvolva. O trabalho vai continuar. Dá para fazer mais e dá para fazer melhor. Fábio Gentil foi aclamado pelo povo e levado nos braços ao palanque montado no Largo de São Sebastião. Diante do povo que o colocou novamente no comando da cidade, Fábio Gentil dedicou a vitória ao pai José Gentil, que morreu vítima da Covid-19. O prefeito reeleito pediu ajuda ao povo para cumprir uma nova missão: projetar o nome de Caxias em todo o estado do Maranhão. Depois de vencer as eleições, um susto. Fábio Gentil foi diagnosticado com Covid-19 e seu estado de saúde inspirava cuidados. E após passar dias hospitalizado, concedeu uma entrevista e tranquilizou a população. Quero aqui agradecer a todos aqueles de Caxias e fora de Caxias que oraram por nós, que rezaram por nós, que pediram por nós, que interviram por nós como fonte positiva para que a gente se recupere, para que a gente possa voltar nas suas atividades. Mas a recuperação é lenta, até porque em mim ela veio de uma forma muito agressiva. Mas Deus é maior, Deus tem um propósito na vida da gente. O prefeito de Caxias respondeu perguntas e relembrou das vítimas que morreram por causa do coronavírus em Caxias, incluindo o pai do gestor municipal, o deputado estadual José Gentil. Fábio pediu cautela nas festas de fim de ano para que se evite aglomerações. E agora, mais do que nunca, uma obrigação maior, tendo passado de perto tudo isso, é cuidar mais ainda, com mais força, com mais vigor, mais determinação, com muito mais amor e respeito a essa população que tanto tem feito por mim. Mas eu quero deixar um recado para a população de Caxias, para todo mundo que me escuta, de que não adianta só eu querer. É necessário que a população queira também. É necessário que a população entenda também. Entenda que a gente precisa evitar aglomeração. O prefeito falou também sobre a segunda onda da Covid no Brasil e informou que a prefeitura tem interesse na aquisição da vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Nós já estamos em contato com o Butantan, que é o instituto que está fabricando as vacinas da Covid-19. Nós já entramos em contato, já mostramos o desejo que a cidade de Caxias tem na aquisição da vacina, como uma das pioneiras que vai adquirir essa vacina. Pela primeira vez, drones deram apoio nas fiscalizações no dia da votação. O objetivo realmente é fiscalizar. São aparelhos de alta resolução, de alta tecnologia, capazes de transmitir excelentes imagens. Os equipamentos trazem tecnologia de ponta. A ação reforça a orientação geral da PF, que é utilizar esse tipo de equipamento para prevenir e reprimir ações criminosas. Você está ouvindo Retrospectiva 2020 Guanaré FM. Esses foram os principais fatos que marcaram 2020. Um ano que a palavra dificuldade foi vivenciada ao pé da letra. Um vírus invisível desacelerou o mundo. E mesmo andando em marcha lenta, a vida continuou. Muitos perderam a batalha para a Covid-19. Outros conseguiram ir em frente. Mas o que esperar para 2021? Mas não devemos esperar. O jeito é correr atrás do tempo perdido e retomar a vida com toda a dor do mundo. Afinal, para quem ficou, a vida não para. Devemos seguir firmes. E o que a gente deseja é que os próximos meses do ano novo seja melhor. Feliz 2021.
Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação.